Bom, pessoal, então nessa aula de hoje nós vamos começar a discutir os princípios elementares sobre a bioenergética e particularmente o foco que eu vou dar nessa aula hoje é uma revisão bem superficial e um tanto simplista sobre um processo que é absolutamente crítico para a gente começar a discutir mecanismos de transferência de energia nas células, que é a termodinâmica. Tá? Embora esse tema talvez até assuste um pouco pelo tema, né, se é a termodinâmica, termodinâmica, física, princípios matemáticos, cálculo. Não se assustem, a gente não vai entrar em detalhes profundos sobre a matemática, mas a ideia é que a gente possa discutir princípios gerais sobre transformações de energia, que vale, na verdade, não só para a biologia, mas vale para qualquer área. Vale para a física, vale para a química, vale para a biologia. Então, eu delineei 3 objetivos para essa aula. O primeiro deles é contextualizar a importância da termodinâmica no contexto biológico. O segundo deles é conhecer os princípios elementares que governam as transformações de energia, né, a termodinâmica. E o terceiro deles é tentar entender como que reações desfavoráveis, ou seja, que não têm o potencial para ocorrer espontaneamente, elas podem ocorrer nas células. Né? Então a gente vai terminar a aula de hoje discutindo um pouquinho sobre mecanismos de acoplamento energético. Então, dentro desse primeiro ponto, acho que é oportuno lembrar e trazer de volta a ideia do que vem a ser bioenergética, né? A bioenergética é um termo muito amplo e tem alguns sinônimos, mas o que eu quero trazer para vocês aqui, na verdade, é tentar entender, por exemplo, como é que um inseto como esse consegue voar, né, e passar horas, um inseto migratório que sai, né, pode atravessar o oceano. Né? Para um inseto desse voar, ele precisa de uma quantidade colossal de energia. Né? Então, a bioenergética é a área da ciência que trata das transformações de energia no contexto biológico. Mas se a gente for buscar num daqueles oráculos, né, que a gente discutiu na aula de ontem, por exemplo, no Google Scholar, se a gente cruza bioenergética, em português, tá? Esse termo dá algo em torno de 2.700.000 resultados, numa busca recente que eu fiz. Mas é absolutamente impossível falar em bioenergética sem falar em uma molécula que a gente vai ouvir muito aqui, chamada adenosina trifosfato, ou ATP. E aí, se a gente cruza esses dois termos, bioenergética e ATP, vejam a diferença, a quantidade de resultados que saem. Né? Então, só 5%, em torno de 5% dos sites em português sobre bioenergética se referem como a ciência de que a gente vai tratar e discutir aqui. Então, há um vazio enorme no mundo virtual, online, que a gente precisa conhecer e precisa entender e precisa disseminar esse conhecimento. E é exatamente do que a gente vai tratar nessa disciplina a partir de hoje. Tá? Para que a gente possa começar a entender transformações de energia, é importante lembrar de que toda transformação de energia envolve variações, seja no movimento, seja na temperatura, ou seja na energia potencial de um determinado sistema. Né? Então a chamada termodinâmica, ela é a área da ciência que tem ramificações na biologia, tem ramificações na física, na química, mas é a área da ciência que trata da transferência de energia entre sistemas. Né? E o que é esse termo? Né? O que vem a ser termodinâmica? A denominação mais simples é o movimento, né? Ou seja, a variação de calor ou energia num determinado sistema. Então, o que é a termodinâmica? Trata, em última análise, do armazenamento, das transformações e das dissipações de energia num determinado sistema. Quando a gente pensa num sistema, né, e aí um exemplo bastante claro para nós, né, se a gente pensar na combustão da matéria orgânica, a gente sabe que as ligações químicas presentes, por exemplo, na madeira, ao serem oxidadas, né, essas ligações, ou quando essas ligações são quebradas, liberam uma quantidade muito grande de energia que nós percebemos na forma de calor, luz, dióxido de carbono e água. Então, essas o fogo, na verdade, nada mais é do que uma manifestação
da liberação enorme da quantidade de energia presente na celulose da madeira. Mas essa grande liberação de energia traz então uma outra questão para nós, que é a definição do que vem a ser energia, né? E essa é uma pergunta muito interessante, porque a física, a ciência, na verdade, não tem uma definição muito clara do que vem a ser energia, né? Se a gente pega qualquer dicionário em português e vai olhar a definição do termo energia, né? Energia deriva de dois termos gregos, en ergon, né? Ou seja, trabalho interno. Ou seja, é uma coisa que é capaz de mudar de estado aquele sistema, né? Vou falar um pouquinho melhor sobre trabalho daqui a pouco, mas trabalho aqui está sendo colocado no contexto da sua mudança de estado, né? De alguma maneira, um determinado processo consegue interferir em um outro sistema e esse sistema é capaz de mudar de estado, né? Mas essa é uma definição muito vaga. A gente não consegue perceber exatamente como é que a gente consegue definir o que é energia, né? E só para vocês terem uma ideia de como essa definição ela realmente é vaga, o físico norte-americano Richard Feynman, prêmio Nobel em Física, em 1965, logo após a sua palestra em que ele foi laureado pelo prêmio Nobel, ele foi indagado por um membro da plateia sobre qual era a percepção dele do que vinha a ser energia, né? E aí ele respondeu isso aqui, né, de que, na verdade, é importante perceber que hoje na física não temos conhecimento do que é energia. Não temos uma imagem do que energia vem em pequenas gotas de uma quantidade definida. Não é assim. Quer dizer, nem um prêmio Nobel de Física consegue definir exatamente o que vem a ser energia. Mas o fato da ciência não conseguir definir o que vem a ser energia não significa que a gente não possa usar esse conceito. E eu vou tentar fazer uma analogia com vocês para a gente tentar ter uma percepção melhor sobre essa coisa chamada energia, né? Da mesma maneira que a energia está para a termodinâmica, a gente pode traçar uma analogia de que o dinheiro está para a economia. Se você fizer essa pergunta para um economista, a definição do economista para o dinheiro vai ser muito parecida com a definição do que vem a ser energia para a termodinâmica, né? O que é o dinheiro? O que é a moeda? Né? A moeda ela pode ser um pedaço de papel, ela pode ser uma moeda de metal, ela pode ser ações de uma empresa, ela pode ser títulos, pode ser um monte de coisa. Tudo isso vale, pode ser barras de ouro, né? Mas tudo isso que a gente chama de dinheiro é usado para adquirir bens e serviços, né? Um livro, né? Uma bebida, uma comida, um serviço, seja lá o que for. E essa moeda, ela também não é fixa. Por quê? Ela não é fixa nem no espaço e nem no tempo. Porque no tempo a gente sabe que a inflação muda, né? O valor real da moeda muda ao longo do tempo. Então o valor de uma nota de 20 reais, ele na verdade não é 20 reais o tempo todo. Quer dizer, ele vale 20 reais, mas o preço dos serviços muda. Portanto, o valor real da moeda é variável. Por outro lado, a moeda ela também é variável no espaço, porque se a gente sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, a moeda é outra. Ou vai para a Europa, a moeda é outra, né? Então, o fato da gente não conseguir definir o que vem a ser o dinheiro não significa que a gente não saiba usar e aplicar esse conhecimento, tá? Então, essa coisa chamada energia nos permite entender, né, como que processos físicos, químicos e biológicos podem acontecer, né? Então, a energia ela pode se manifestar de múltiplas formas. Ela pode se manifestar como movimento, como ligação química, como variação de carga elétrica, ligação química, temperatura, energia potencial e uma infinidade de formas. Como a moeda, né, para a economia. Mas não importa o que venha a ser como a energia se manifesta,
todas essas formas de energia, elas de uma forma ou de outra, elas podem ser capazes de promover mudança de estado, realização de trabalho. Tá? Por exemplo, a fervura da água. Né? Para que a água mude do estado líquido para o estado gasoso, é necessário a introdução de energia. Porque para que a água saia do estado líquido e passe para o estado gasoso, há a necessidade de uma determinada quantidade de energia, porque é um processo que não é favorável termodinamicamente. Né? Ele não vai acontecer espontaneamente. Né? Então, no contexto biológico, o que eu quero enfatizar aqui já desde o início dessa aula é de que essa variação de energia livre, essa mudança de estado, ela é necessária para que todos os organismos consigam sobreviver. Não há vida como nós a conhecemos sem que essa vida, o organismo seja capaz de captar, transformar, armazenar e utilizar energia. Se por alguma razão um organismo tiver algum problema em cada um desses processos, na captação, na transformação, no armazenamento ou na utilização de energia, muito provavelmente esse organismo corre risco de vida. Tá? Então, bioenergética é crítica, central para qualquer forma de vida. Tá? Então, essa quantidade enorme de energia, ela permite a realização de trabalho. E o trabalho, do ponto de vista biológico, a gente pode entender de diversas maneiras. Né? Por exemplo, no crescimento celular, no crescimento de um organismo, por exemplo, na contração muscular, a gente vai dedicar um pouquinho a isso mais à frente, na transcrição de genes, ou na replicação do material genético, ou ainda na tradução. Quer dizer, são todos alguns pequenos exemplos, mas são exemplos que mostram que o trabalho biológico ele é um trabalho que custa muita energia livre. Né? A gente vai ver daqui a pouquinho alguns exemplos quantitativos da energia livre que flui pelo nosso corpo. Mas de onde vem qual a fonte primária de energia que sustenta a vida no nosso planeta? Nós sabemos hoje que o Sol, quer dizer, na verdade, a energia oriunda das reações de fusão que ocorrem no núcleo solar são, na verdade, essa energia, na verdade, é a fonte primária que sustenta a vida. Então, e os organismos autotróficos, os fotossintéticos, algas, plantas e bactérias fotossintéticas, aproveitam a energia livre do Sol e transformam essa energia na formação de nutrientes e oxigênio. Amido, por exemplo, celulose, né, que os organismos heterotróficos, no nosso caso, que não somos capazes de aproveitar a energia da luz solar para a produção dos próprios nutrientes, nós aproveitamos essa energia transformada em nutrientes através dos organismos autotróficos, nós transformamos, quebramos esses nutrientes e oxidamos para que as nossas células consigam funcionar como nós a conhecemos. Tá? E durante o processo de transformação de energia nos organismos heterotróficos, e aqui eu vou focar particularmente nos organismos heterotróficos, durante muitos anos não ficou claro para a ciência de que forma a transformação de energia, o nosso corpo era capaz de transformar a energia oriunda dos alimentos. E, na verdade, aqui eu devo mencionar que a primeira grande contribuição científica para esclarecer a origem da energia do nosso corpo foi dada por um pesquisador francês notório e absolutamente brilhante, chamado Antoine Lavoisier. Então, foi Antoine Lavoisier que estabeleceu a ideia de que a respiração nada mais é do que uma combustão, na medida em que ele compara a quantidade de dióxido de carbono e calor liberado na queima de uma vela e na respiração de um animal. E ele, quantitativamente, ele observa que a quantidade desses dois processos, de CO2 liberado e calor liberado, ela era proporcional. Então daí ele chega à conclusão de que a respiração era um tipo de combustão
né? Então, Lavoisier introduziu a ideia de que os nutrientes absorvidos pelos organismos utilizam um gás chamado oxigênio. Esse nome desse gás foi estabelecido por ele, né? Um gás gerador de ácido. Daí vem o nome oxigênio. E através do uso do oxigênio, os nutrientes são oxidados e quebrados, liberando uma quantidade grande de energia que é usada na realização de trabalho. E não importa se essa reação ela acontece num organismo vivo, né, a respiração, ou pela combustão da matéria orgânica, por exemplo, na queima de uma vela, os produtos finais são os mesmos: CO2, calor e água. É o que nós produzimos. Então, e uma quantidade razoável de dióxido de carbono. Né? Em torno de 1 kg de dióxido de carbono é liberado por dia do nosso corpo e cerca de 300 gramas na forma de vapor d'água. Tá? Então, nós oxidamos, nós queimamos nutrientes o tempo todo para que o trabalho do nosso corpo possa ocorrer. Né? E falando em energia, quimicamente, né, a energia ela pode ser mensurada através de duas unidades básicas, né, ou calorias ou joules, aonde essas duas unidades de caloria ou joules elas são interconversíveis através dessa relação. Então, uma caloria equivale a 4,184 joules. Tá? Essas formas de energia, na verdade, elas refletem um conteúdo total. Então, uma quantidade total de energia naquele momento. Mas se nós queremos ter uma ideia do fluxo de energia, ou seja, do quanto de energia um determinado sistema transforma, nós temos que converter essa quantidade absoluta de energia em fluxo, por unidade de tempo. E aqui, então, eu introduzo a ideia da potência. O que vem a ser a potência? A potência nada mais é do que a quantidade total de energia num determinado sistema por tempo. Né? Então a potência ela é mensurada em watts, a unidade, né? W, watts, que equivale a 1 joule por segundo. Como as lâmpadas, né? Uma lâmpada da nossa casa, né? Uma lâmpada de 100 watts, por exemplo. O que isso significa? Significa que a cada segundo ela transforma 100 joules, né? O que é uma quantidade razoável de energia. Tá? Por que eu estou falando isso? Essa é uma informação importante porque nós vamos trabalhar com a ideia de potência, não só ao longo das aulas, mas também nos estudos dirigidos. Então é importante salientar que potência reflete o fluxo de energia, a quantidade de energia que passa em um determinado sistema por unidade de tempo. Tá? Mas, voltando ao fluxo de energia nos sistemas vivos. Quanto de energia, de fato, um organismo é capaz de transformar? O nosso corpo em repouso é capaz de transformar algo em torno de 1,3 watts por quilo. Ou seja, essa é uma unidade de potência relativa, né, relativa à massa. Ou seja, cada quilo do nosso corpo em repouso transforma 1,3 joules por segundo. Parece muito, parece pouco. Não dá para ter muita ideia se a gente não tiver uma referência, certo? Claro, se nós aumentarmos a nossa demanda energética, por exemplo, se a gente começa a caminhar, né, uma pequena corrida, a quantidade de energia, né, a potência relativa, ela obviamente vai aumentar. Né, algo em torno de 13 watts por quilo. Nós podemos usar aqui uma referência, né, eu diria a Fórmula 1 humana, o Usain Bolt, né, o corredor jamaicano, recordista múltiplas vezes olímpico, recordista mundial de 100 metros e 200 metros, né, e um trabalho muito interessante de um grupo mexicano conseguiu estimar o fluxo energético dos primeiros 2 segundos da corrida do Usain Bolt, e eles chegam a esse número impressionante, 89,6 watts por quilo. Enorme, né? Mas é o Usain Bolt, né? O Usain Bolt é um ser humano realmente fantástico. Eu jamais seria capaz de me aproximar disso. Mas
O quanto de energia, de fato, isso representa, né? Se isso é muito e se isso é pouco, se nós não temos uma escala. Nós sabemos que a fonte primária de energia que sustenta a vida no nosso planeta vem do Sol. E vejam esse número. A potência relativa estimada do núcleo solar é dessa ordem. 0,000195 watts por quilo do Sol. Esses números nos fazem chegar a uma conclusão que é realmente impressionante. Né? De que, na verdade, o nosso corpo é capaz de transformar milhares de vezes mais energia por massa do que o Sol. A nossa potência relativa ela é milhares de vezes maior do que a do Sol. Mas por que isso acontece? Né? Então, se o Sol, nós sentimos o calor do Sol a centenas de milhões de quilômetros de distância, por que nós não queimamos como o Sol, então? Já que nós temos todo esse potencial. Não? Há algumas explicações para isso. A primeira delas é de que a maior parte da energia que é transformada pelo nosso corpo, ela não é unicamente dissipada na forma de calor, como acontece nas reações de fusão do núcleo solar. A segunda coisa é que boa parte da composição do nosso corpo é feita de água. Né? Então, a água, para que ela possa mudar de estado, ela precisa de uma quantidade muito grande de calor para que ela efetivamente evapore e o nosso corpo pudesse entrar em combustão. Tá? Só um adendo, não há combustão espontânea. Tá? Nosso corpo não é capaz de entrar em combustão espontânea, como um folclore disseminado popularmente. Tá? Isso não existe. E a terceira explicação é de que a maior parte da energia que é disponibilizada no nosso corpo, ela é utilizada na realização de trabalho, para que determinados processos biológicos possam acontecer. Né? Então o nosso corpo transforma e aproveita essa enorme quantidade de energia para ele poder realizar as suas funções. Que funções são essas? Então, um exemplo, transporte iônico através da membrana. Né? Então, uma membrana, por exemplo, a membrana de um neurônio, onde uma única enzima, chamada sódio-potássio ATPase, em que ela transporta íons sódio e potássio, né, em sentidos opostos, e isso, para que esse transporte iônico aconteça, é necessário gasto de energia na forma de quebra de uma molécula chamada adenosina trifosfato, que está representada aqui. Então, como são 3 íons sódio que saem e 2 íons potássio que entram, e a atividade dessa enzima gera uma diferença de carga elétrica que é interpretado. Né? Então, o meio extracelular fica positivo e o meio intracelular negativo. Isso é uma informação. Na verdade, isso é a base do processo de formação do potencial de ação, que vocês talvez já tenham visto ou vão ver ainda em biofísica. Isso custa muita energia. Né? E só para vocês terem uma ideia, voltando àquele dado, né? Diferentes atividades realizadas por um ser humano de 70 quilos consomem uma quantidade razoável de energia livre relativa à potência. Né? Na medida em que quanto maior a demanda, né, maior vai ser o gasto. Tá? Então, nesse ponto, então, nós contextualizamos a importância da termodinâmica sobre a perspectiva biológica, e agora, na segunda parte da aula, nós vamos, então, conhecer os princípios elementares que governam a termodinâmica. A primeira coisa que a gente precisa conhecer sobre termodinâmica é a definição de sistema. Então, o sistema e universos e o seu entorno. O universo, na verdade, compreende tudo aquilo que nos cerca, ou cerca um determinado sistema. Então, se nós considerarmos, por exemplo, um sistema como um organismo, né, então esse organismo ele não vive isoladamente, ele vive em contato com o seu entorno. Né? E a junção entre o sistema e o seu entorno
é compreendido, então, o que a gente entende como universo. Tá? Então, os sistemas, pode ser um sistema biológico, uma célula, pode ser um sistema fechado, pode ser um sistema físico. Existem diferentes tipos de sistemas e, dependendo do tipo de sistema, há a troca de matéria ou energia com o seu entorno. Tá? A gente vai ver isso em seguida. Então, basicamente, existem 3 tipos de sistemas que nós precisamos considerar. Tá? O primeiro deles é um sistema isolado. O que vem a ser isso? Imaginem um container, tá? Por exemplo, uma garrafa térmica. Acho que é o exemplo mais próximo que a gente pode dar de um sistema isolado. O que é um sistema isolado? É um sistema em que não permite a troca nem de energia nem de matéria. Então, quando a gente faz um café ou um chá e coloca na garrafa térmica e fecha, muitas vezes, horas depois, se a gente faz um chá no final da noite, toma um chazinho antes de dormir, no dia seguinte, quando você abre, a garrafa térmica ainda está quente. Né? Claro, não está completamente quente como estava na hora que nós preparamos o chá, mas ainda está quentinho. Isso significa que nesse sistema não há troca nem de calor, nem de matéria. Tá? Isso não compreende um sistema biológico. Tá? E vocês vão entender o porquê disso daqui a pouquinho. Existem os sistemas chamados fechados, que permitem a troca de energia, mas não permitem a troca de matéria. Por exemplo, uma garrafa de refrigerante fechada, né, gelada, ela vai permitir a entrada de calor de fora do seu entorno para dentro do sistema, sem que haja troca de matéria. Tá? E o terceiro e último caso, que é um sistema aberto. Que é um sistema aberto compreende um sistema onde há tanto troca de energia quanto troca de matéria. Né? Uma xícara de café quente ou uma célula. Então, nesse caso, nós precisamos entender qualquer sistema biológico que se conhece deve ser encarado como um sistema aberto, onde há a troca permanente de calor e energia, portanto, e matéria com o seu entorno. Isso é muito importante porque isso nos ajuda a entender por que sob determinada ótica, a vida não viola a segunda lei da termodinâmica, que a gente vai discutir um pouquinho à frente. Tá? Em falando na segunda lei, a termodinâmica ela é baseada em 4 leis que, até onde se sabe, elas são universais. Essas 4 leis se aplicam a qualquer sistema, em qualquer recanto do universo onde a ciência conhece. A primeira lei, na verdade, a lei 0, que não foi a primeira, mas ela foi, na verdade, ela foi a última a ser postulada, ela é chamada lei 0. Lei 0 porque já havia sido proposta a primeira lei décadas atrás. Né? E a lei 0 ela define o conceito de temperatura. Eu não vou entrar em detalhes aqui. A primeira lei da termodinâmica ela define o conceito de energia e a sua conservação. A segunda lei ela define o conceito de entropia, de desordem e tempo. E a terceira lei que estabelece os valores numéricos para entropia. Eu não vou me ater à lei 0 e à terceira lei, por não terem relação muito direta no contexto biológico. Eu vou me ater simplesmente à primeira e à segunda lei da termodinâmica. Tá? Então, a primeira lei da termodinâmica, ela estabelece a ideia de conservação de energia de um sistema. Talvez vocês já tenham tido contato com essa percepção da ideia, né, do postulado da primeira lei da termodinâmica, de que a quantidade total de energia no universo permanece constante. Não há criação, nem perda, nem destruição de energia no universo. Se nós considerarmos o universo como o ambiente que cerca um determinado sistema. Né? Ou, popularmente, na natureza, a energia não se cria nem se perde, se transforma. Tá? Parece óbvio trazer essa definição, mas a gente vai discutir aqui em diversos momentos que a gente esquece o postulado da primeira lei. Né? Energia não se produz nem se destrói. Né? E em qualquer sistema, seja ele qual for, que
realiza uma determinada transformação de energia, ou seja, há uma variação de energia numa determinada realização num determinado processo, invariavelmente, essa variação de energia livre ela vai compreender dois mecanismos diferentes. Um, trabalho, W de work em inglês, e Q, que é a definição, a unidade de calor. Ou seja, isso significa dizer que, independente do processo que transforma energia, sempre vai haver alguma realização de trabalho e alguma realização de calor, né? Basta qualquer corrida, né? Se a gente começar a correr, a gente vai sentir a produção de calor do nosso corpo. Além, claro, da realização de trabalho, o movimento que a gente vai... A variação de energia livre, então, de qualquer processo envolve necessariamente a variação, energia que vai ser aproveitada na realização de trabalho e a energia que vai ser dissipada na forma de calor. Eu dei o exemplo, né? Quando a gente corre, a gente sente calor. A gente vai ficar suando, né? Um processo fisiológico nosso de resposta ao aumento exatamente da produção de calor. Então, na verdade, qualquer alteração na energia total de um sistema, ele tem que levar em consideração a quantidade de trabalho realizado ou a quantidade de calor liberado. Na medida em que, se a quantidade de calor se a maior parte da energia transformada ela é direcionada na liberação de calor, vai sobrar menos energia na realização de trabalho. Por quê? Porque o conteúdo total de energia do universo não vai mudar. Então, o sistema não tem o que fazer se a energia ela vai ser dissipada na forma de calor. Não vai ter o que fazer para realizar trabalho, né? E a outra ideia, né, de que trabalho e calor então representam trocas de energia entre o entorno e o sistema. Isso vale tanto do sistema para fora como pro entorno, quanto do entorno para o sistema. Uma seta dos dois lados, né? Um caminho dos dois lados. No contexto, da ideia do contexto biológico, então, se a gente considera um organismo vivo, né, e de que, na verdade, todas as reações metabólicas que ocorrem dentro de um organismo, elas são oriundas, né, elas vão acontecer através dos alimentos que são ingeridos, então um organismo ele vai ter que fazer uma escolha, sempre. Para onde vai essa energia? Essa energia ela pode ser aproveitada na realização de trabalho, por exemplo, desenvolver um determinado tecido, crescer, ou contrair fibras musculares, ou dissipar como calor. Lembrando que, invariavelmente, na realização de trabalho, vai haver uma parte dessa energia vai ser dissipada na forma de calor. Mas não é só isso. A questão é que a gente vai ver isso mais à frente, na aula de controle do gasto energético. Se a demanda energética aumenta, por exemplo, na contração muscular, né, a demanda energética aumenta, a nossa dissipação de energia na forma de calor também vai aumentar, né? E, claro, nem toda a energia que nós adquirimos da dieta ela vai ser 100% aproveitada, porque uma parte ela é eliminada, seja na forma discreta, seja na forma, né, fezes, urina e outras secreções, né? E aí o balanço entre a quantidade total de calorias, de energia ingerida, versus a demanda energética e o quanto é dissipado como calor, é o que vai determinar, por exemplo, se o peso do nosso corpo aumenta ou perde. É uma balança, a gente pode encarar isso como uma balança, né? Então, de uma forma bem genérica, né, a gente pode considerar o seguinte, de que o conteúdo total de energia adquirido pela alimentação menos a quantidade de energia eliminada como excreta é igual à variação do peso corpóreo mais a quantidade de energia liberada como calor mais a quantidade de energia usada na realização de trabalho, né? Então, isso aqui é uma outra maneira da gente expressar a primeira lei da termodinâmica no contexto biológico, tá? Bom, a segunda lei da termodinâmica, ela estabelece o conceito de entropia. O que vem a ser isso? Entropia, ela pode ser entendida como um aumento natural da desordem de um determinado sistema. Então, entropia pode ser um sinônimo para desordem. E o postulado da segunda lei da termodinâmica nos diz que a desordem de um determinado sistema tende espontaneamente a aumentar ao longo do tempo.
Ou seja, a entropia sempre vai aumentar espontaneamente ao longo do tempo. Reparem que o postulado usa a palavra espontaneamente. Isso significa dizer que todo sistema vai aumentar a sua desordem ao longo do tempo? Não, né? Porque se a gente considerar, por exemplo, uma célula ela é um sistema bastante organizado, um sistema aberto, mas extremamente organizado, membranas, organelas, né, que delimitam compartimentos, aonde esse sistema, na verdade, é tudo menos entrópico, né, desordem, né, é um sistema extremamente organizado. Mas esse sistema organizado, ele não desobedece essa segunda lei da termodinâmica, porque para que essa organização possa acontecer, o seu entorno ele é desorganizado o tempo todo. CO2, água, calor são liberados pelas células enquanto elas permanecerem vivas, né? Então a segunda lei da termodinâmica ela não é violada pela vida, né? Porque nós precisamos entender que todo organismo e toda célula existe considerando o seu entorno, né? Então a tendência do universo é que seja, considerando a célula e o seu entorno, a entropia sempre vai aumentar, né? A entropia ela tem uma unidade, ela é definida por essa sigla S, tá? E a gente pode entender as variações de desordem considerando, por exemplo, um exemplo bem simples, tá? Vamos imaginar aqui dois sistemas, um sistema A e um sistema B, né? Por exemplo, dois gases retidos em um compartimento, onde nesse compartimento A a concentração do gás ela é maior em relação ao compartimento B, de menor concentração. E esses dois compartimentos eles são interligados através de uma conexão e com uma chave, né, onde eu permito a conexão de um sistema para o outro. Então, nessa situação inicial, né, a entropia, ou seja, a desordem desse sistema, ela é muito baixa. Quer dizer, esse é um sistema extremamente organizado. Por quê? Porque as moléculas do gás aqui se encontram completamente separadas desse compartimento de menor concentração. Ou seja, a gente consegue definir claramente o que é um sistema e o que é o outro, tá? A tendência natural dessa diferença de concentração é de que o soluto, né, o gás, ele vai tender a sair do compartimento de maior concentração para o compartimento de menor concentração, né? Então a tendência é que os gases, os solutos sigam no sentido de A para B. Se nós abrirmos essa chavinha e deixar o tempo passar, o que a gente vai ver é que a concentração, como em A o compartimento é mais concentrado, os solutos dos gases eles vão sair de A para B. E nesse caso, o que vai acontecer é que a concentração do gás ele vai se equilibrar até atingir uma concentração igual nos dois compartimentos, A e B. Quer dizer, aí, nesse caso, passado um determinado tempo, a entropia ela vai aumentar. Quer dizer, o grau de desordem aqui vai ser bem maior, né? Isso nos dá uma ideia de que a tendência natural para que qualquer sistema consiga manter um certo grau de organização é necessário trabalho. Quer dizer, para reorganizar e, por exemplo, transformar esse sistema como ele era anteriormente, vai ser necessário gastar energia para separar esses gases em concentrações diferentes, tá? Então, lutar contra a segunda lei da termodinâmica gasta energia, né? Inclusive, talvez isso explique por que os organismos vivos precisam de tanta energia, justamente para tentar evitar com que a segunda lei da termodinâmica engula todas as células, né? A variação de energia livre, ela pode ser percebida, na verdade, então, como uma variação de dois grandes componentes termodinâmicos, né? Então, essa é a fórmula básica, fundamental, que estabelece as variações de energia livre de qualquer sistema, tá? Então, é a variação de energia livre de Gibbs, ou ΔG, né? Então, é esse parâmetro ΔG que mensura o quanto de energia um determinado sistema transformou naquela reação, por exemplo, né?
E essa variação de energia livre ela tem dois componentes. Uma variação de calor, ΔH, chamada variação de entalpia, que reflete calor, variação de calor, menos o produto da temperatura, onde o processo está acontecendo, e a variação de entropia, ΔS. Então, dependendo da variação de calor ou da variação de desordem no sistema, uma reação haverá maior ou menor liberação de energia livre. Né? Então, entalpia, só para deixar claro, né? Então esse parâmetro entalpia H, ele reflete a quantidade de calor, né? de energia química de um sistema na forma de calor. Né? Então, se uma determinada reação, por exemplo, ela, ao acontecer, ela libera calor, por exemplo, uma reação exotérmica, né? Os produtos dessa reação vão ter uma quantidade menor de calor do que os reagentes. Então, a variação de calor, o ΔH, vai ser negativo. Por outro lado, se uma reação ela absorve calor durante a sua realização, os produtos vão ter mais calor do que os reagentes. Então, ela é uma reação, por exemplo, com um ΔH positivo, uma reação dita endotérmica. Tá? Por outro lado, a entropia, como a gente viu no exemplo passado, né, ele define o grau de aleatoriedade, de desordem no sistema. Então, se, por exemplo, um sistema se organiza, né, onde os produtos têm menor desordem do que os reagentes, a variação de entropia ela é negativa. Se os produtos têm uma desordem maior, são mais desorganizados do que os reagentes, então esse sistema ele ganha entropia, ele ganha desordem. Tá? E vamos olhar, então, isso parece um tanto esotérico, vamos dar um exemplo bem simples aqui de uma reação química, né, de transformação de um reagente A em um reagente B. Tá? Então, nessa transformação de A em B, vamos assumir que nessa reação há uma determinada variação de energia livre, tá? Que pode ser liberando ou absorvendo ou não variando essa quantidade de energia livre. No primeiro caso, se o reagente A ele tem uma quantidade maior de energia livre do que B, isso significa dizer que quando A é transformado em B, ao longo de uma reação, né, ao longo do tempo de reação, né, se a gente plotar um gráfico de energia livre de Gibbs em função do tempo, a gente vai ver que B, o produto, tem uma quantidade de energia livre menor do que A. E quando nós realizamos, então, a subtração, né, o produto menos o reagente, o resultado final de ΔG vai ser um valor negativo. Né? Nesse caso, quando uma reação ocorre com um ΔG predito, um ΔG negativo, nós então assumimos que essa reação ela tem um potencial para ocorrer espontaneamente. Tá? Repare que eu estou usando um termo, ela tem o potencial para ocorrer espontaneamente. Eu não estou dizendo que ela vai acontecer espontaneamente e rapidamente. Tá? Porque uma coisa é o potencial para uma reação acontecer e o outro é a velocidade com que essa reação vai acontecer. Tá? A gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Tá? Então, nesse caso, nessa transformação de A para B, há liberação de energia. Né? Então, a energia ela pode ser liberada seja na forma de calor, seja na forma de desordem, por exemplo, entropia. Né? No segundo caso, vamos assumir que a reação de transformação de A para B, onde A tem uma quantidade de energia livre menor do que B. Nessa transformação, o ΔG, o produto, a quantidade de energia do produto menos a quantidade de energia do reagente vai dar um valor positivo. Então, o ΔG vai ser positivo. Nesse caso, para que essa reação possa acontecer, quer dizer, ela é uma reação não espontânea. Ela não tem o potencial para ocorrer espontaneamente, sozinha. Né? Para que essa reação ocorra, é absolutamente necessária a absorção de energia de alguma outra forma para que ela possa acontecer. Tá? E o terceiro e último caso é o caso em que uma reação se encontra em equilíbrio, ou seja, nessa transformação de A para B, A e B têm praticamente a mesma quantidade de energia livre. Portanto, não há nenhuma limitação energética para que a reação possa acontecer num sentido ou no outro. Nesse caso, se diz que essas reações então se encontram em equilíbrio químico. Tá? É importante pontuar esses três aspectos. Tá?
Bom, passamos pelos princípios elementares da termodinâmica, então vamos agora para o último ponto da aula, que é entender como que esses processos termodinâmicos acontecem no contexto celular e de que forma, mais importante, como reações termodinamicamente desfavoráveis elas podem ocorrer no ambiente celular. Para que isso a gente possa entender, então, vamos usar um exemplo bastante simples, fazendo uma analogia de um movimento de um determinado objeto. Tá? Então vamos assumir que um objeto de massa m, o trabalho que precisa ser realizado é colocar esse objeto de massa m numa posição mais acima, numa superfície. Tá? Para que esse trabalho possa acontecer, é necessário energia, porque esse objeto ele não vai conseguir vencer a força da gravidade e chegar a essa posição superior na superfície espontaneamente. Né? Então, nesse caso, essa é uma reação com um ΔG positivo. Ela não tem o potencial para ocorrer espontaneamente. Portanto, um processo endergônico. Né? Mas vamos imaginar que se esse objeto de massa m ele for acoplado através de cabos e roldanas a um objeto de massa 4 vezes maior, onde esse objeto de massa 4 vezes maior ele é colocado numa posição em que a força da gravidade vai atuar sobre esse objeto de maior peso, e com isso, como ele está conectado, ele está acoplado ao objeto de massa m, esse movimento do objeto de massa maior vai permitir com que o objeto de massa m consiga subir, atingir uma posição superior na superfície. Né? Quer dizer, nesse caso, o que nós temos é que uma reação agora, né, ela aconteceu. Quer dizer, o trabalho que deveria ser realizado aconteceu. Como ele ocorreu, ele foi um trabalho espontâneo. Então, o ΔG dessa reação é negativo. Mas reparem que esse trabalho, olhando isoladamente somente o movimento do objeto m, ele só aconteceu por quê? Porque ele foi acoplado energeticamente. Ele foi acoplado por um sistema de cabos e roldanas a um objeto de massa maior que sofreu a atuação da força da gravidade que permitiu com que esse trabalho pudesse acontecer. Né? Então, nesse caso, o trabalho energeticamente desfavorável ele só aconteceu porque ele foi acoplado energeticamente e porque havia um mecanismo. Havia um mecanismo que permitiu o acoplamento entre esses dois processos. Né? Eu posso fazer aqui a analogia da marcha do carro, ou da marcha de uma bicicleta, por exemplo. Né? Para que o carro ande, não basta encher o tanque de gasolina do carro, ligar o motor e pisar no acelerador. O carro só vai andar se passar a marcha, aí sim o carro anda. Né? Ou a bicicleta. A gente só consegue andar com a bicicleta se a gente pedalar com a bicicleta no chão, né? E o movimento do pedalar ele for transmitido para a roda de trás da bicicleta, para a roda de trás rodar. Se por acaso a corrente da bicicleta solta, quer dizer, esse mecanismo de acoplamento ele se solta, não há mais realização de trabalho. Tá? Então, essa é uma analogia bastante simples, mas ela é importante para nós porque ela nos ajuda a entender como que, no contexto celular, reações termodinamicamente desfavoráveis elas podem acontecer, mas desde que ela atenda dois requisitos. Essa reação termodinamicamente desfavorável, ela tem que ocorrer simultaneamente a uma reação termodinamicamente favorável. E dois, deve haver um mecanismo que acople esses dois processos. Sem isso, não há como ocorrer acoplamento energético de reações. Tá? Então, usando aqui, esse mesmo exemplo, né, então assumindo uma reação termodinamicamente favorável, né, de transformação de um reagente de maior energia em um produto de menor energia, né, nós vimos que, nesse caso, uma reação exergônica termodinamicamente favorável, onde há liberação de energia. Essa energia, então, ela é liberada e ela vai ser aproveitada, por exemplo, para uma reação endergônica, onde a transformação de um reagente de menor energia em um produto de maior energia
vai requerer energia livre e essa energia ela vai ser absorvida por um determinado sistema e que no contexto biológico, esse mecanismo que acopla reações termodinamicamente favoráveis a desfavoráveis, esse mecanismo, na verdade, é representado pelas enzimas. Ou seja, proteínas que conseguem acoplar dois processos termodinâmicos opostos, né? Vamos ver um exemplo claro de acoplamento de reações, né? Então, uma reação energeticamente não acoplada e uma reação energeticamente acoplada. Vou dar o exemplo aqui da primeira reação que ocorre no ambiente celular quando a molécula de glicose entra nas células, que é a fosforilação. Então, essa é a primeira reação que ocorre em qualquer organismo que se conhece quando a glicose entra nas células. Ela é transformada em glicose 6-fosfato. Tá? Se a glicose, né, ela for fosforilada usando-se fosfato inorgânico como reagente, nós vemos que o ΔG ele é bastante positivo. Ou seja, isso significa que essa reação, como é um ΔG positivo, ela não tem o potencial para acontecer espontaneamente. Poxa, Marcos, mas você está falando que essa é a primeira reação que ocorre em todas as células, então isso significa dizer que ela não ocorre nas células? Sim, ela ocorre. Mas para ela acontecer, ela só vai acontecer se ela for acoplada a um processo termodinamicamente favorável, a uma reação com ΔG negativo. Veja, uma outra reação que ocorre em praticamente todas as células que se conhecem nesse planeta, utilizando adenosina trifosfato, né, uma molécula dita de alta energia livre, que ao ser quebrada, das ligações fosfato dessa molécula, ao ser quebrada utilizando água como substrato, gerando ADP e fosfato, essa reação de hidrólise de ATP fornece menos 30 kJ por mol. Ou seja, isso significa dizer que se eu tiver uma forma de acoplar essa reação desfavorável a essa favorável, eu posso ter o saldo final que é favorável, né? Então, é o que ocorre. Na realidade, no contexto celular, existe uma enzima, na verdade um conjunto de enzimas chamadas exoquinases, que acoplam essas duas reações ao mesmo tempo no sítio catalítico delas. Então, ao hidrolisar ATP, a exoquinase libera energia que é necessária para que o fosfato liberado da hidrólise possa ser adicionado à glicose 6-fosfato, que é um processo desfavorável. Mas se a gente soma essas duas reações que foram realizadas, a gente vê que o saldo final é negativo. Ou seja, a fosforilação da glicose ela passa a ser energeticamente favorável somente quando ela é acoplada energeticamente, mediado por um processo envolvendo a exoquinase. Tá? É como o carro, né? É como a bicicleta. A bicicleta não anda sozinha, né? Ela não anda sozinha. Para ela andar é necessário que os nossos pés, né, as nossas pernas gastem, né, forneçam energia do movimento, da contração dos nossos músculos para que o movimento de fato possa acontecer, né? Então, se a gente puder resumir essas ideias até aqui, né, a gente pode dizer o seguinte, que reações termodinamicamente desfavoráveis, elas têm o potencial para acontecer desde que elas sejam acopladas energeticamente a um processo termodinamicamente favorável, que no contexto biológico isso vai acontecer através das atividades de enzimas. Então, esses acopladores energéticos que existem nas células são as enzimas. É como se as enzimas fossem as correntes das bicicletas que existem dentro das células. Sem as enzimas não teria como acoplar. Mas o processo favorável que vai estar acoplado, ele necessariamente tem que fornecer mais energia do que aquilo que vai ser necessário para o trabalho ser realizado. Tá? Então, como foi muito bem levantado, uma coisa é o fato da gente entender, então, que uma reação energeticamente acoplada, ela depende da enzima, para que o aproveitamento da energia possa ser utilizado, né, na realização de trabalho. Mas não é a enzima que fornece a energia livre, né? Então, uma coisa importante que a gente precisa apontar aqui é a diferença
conceitual entre termodinâmica, que é o que a gente está discutindo aqui, variação de energia livre, e cinética. Tá? Em outras palavras, né, a espontaneidade de uma reação química ela não define a sua velocidade. E vice-versa. A velocidade também não define a espontaneidade de uma reação química. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso pelo seguinte: se a gente considerar, de novo, né, vamos assumir, né, um perfil termodinâmico, né, um gráfico onde a transformação de um substrato em reagente envolve, né, um substrato de maior energia livre comparado ao seu produto. Tá? Então, nessa transformação, quer dizer, nesse caso, como o substrato tem mais energia livre do que o produto, essa é uma reação com ΔG negativo, portanto, com o potencial para ocorrer espontaneamente. Isso não significa que essa reação ela vai acontecer rapidamente. Por quê? Porque na transformação do substrato em um produto, há um estado intermediário, um chamado estado de transição, que é um estado estruturalmente intermediário, que não é nem o substrato e nem o produto, mas que é energeticamente um estado de maior energia livre do que o substrato. Então, a formação desse estado de transição, esse estado intermediário, ele é representado por uma barreira energética, né? Que é a chamada energia de ativação. Talvez seja um termo familiar para vocês quando vocês estudaram cinética enzimática. Né? Por que uma enzima acelera uma reação química? Né? As enzimas, os catalisadores, aceleram reações químicas, por quê? Porque eles reduzem exatamente a barreira existente da energia de ativação. Então, como essa barreira diminui, a velocidade de transformação do substrato em produto vai aumentar. Mas repara que uma coisa é a barreira da energia de ativação e a outra coisa é a barreira energética existente naturalmente entre substratos e produtos. Tá? Então, essa barreira entre substratos e produtos, ela é fruto da termodinâmica. Isso é ΔG. É dessa variação de energia livre que a gente está discutindo e a gente vai continuar discutindo aqui. A outra coisa é a energia de ativação, que isso é definido pela cinética. Se uma reação é catalisada por uma enzima ou não. Tá? Então, se uma reação, nesse caso, né, essa é uma reação não catalisada por uma enzima, mas se a gente assumir que essa reação ela for catalisada por uma enzima, olha o que vai acontecer. A quantidade de energia dos substratos e produtos, ela não vai mudar. O que vai mudar vai ser o quê? A intensidade da energia de ativação. A barreira energética vai diminuir da energia de ativação. Mas a quantidade total de energia, o ΔG da reação, a diferença da quantidade de energia livre entre substratos e produtos não muda numa reação catalisada por uma enzima. Isso nos traz aqui um conceito extremamente importante para nós, que é o seguinte. Primeiro, o ΔG de uma reação química não define a velocidade de reação. Tá? Ou seja, o fato uma reação com ΔG de menos 100 kJ por mol. Isso significa dizer que essa reação vai acontecer rapidamente? Não. Exemplo, papel. Papel é feito de celulose. Né? E a celulose ela é uma molécula que é um polímero de açúcar que tem uma quantidade enorme de energia livre. Né? E a reação de combustão da celulose ela tem um ΔG muito, muito negativo. Mas, embora a queima da celulose seja muito favorável, ela não vai acontecer espontaneamente, rapidamente. Os livros se tornam com as folhas amareladas só depois de anos e anos. Né? Então, esse é um exemplo corriqueiro, mas é importante trazer essa diferença. A segunda observação importante que a gente tira daqui é a seguinte. O fato de uma reação ser catalisada por uma enzima não significa que a variação de energia livre de uma reação vai ser alterada. Em outras palavras, enzimas não alteram ΔG de uma reação. O que define a variação, o potencial para uma reação acontecer, liberar energia livre ou não, não depende da presença da enzima. Embora as enzimas sejam necessárias para que a energia livre seja liberada ou não. Tá? É importante ter essa definição. Tá? Então, eu termino
essa segunda aula, tá a primeira aqui, a segunda, né? Eu termino a segunda aula, então, com algumas conclusões que eu acho que é importante para a gente recapitular o que nós discutimos até aqui. Então, a primeira delas é de que a manutenção dos organismos vivos demanda uma quantidade enorme de energia e a gente nem fazia ideia disso. Não. A segunda é que a energia nas células ela é fornecida fundamentalmente através da oxidação dos nutrientes, através da respiração. E ela é realizada, em grande parte, ela é aproveitada na realização de trabalho e um pouquinho na geração de calor, que a gente vai discutir nas aulas seguintes. A terceira conclusão é de que a variação de energia livre, o ΔG de uma reação, define o potencial para ela acontecer espontaneamente ou não. E ela independe do tipo de mecanismo envolvido. Quer dizer, se ela vai acontecer catalisado por uma enzima, por exemplo, ou não. Né? Uma reação, o ΔG de uma reação química não define a velocidade da reação e reações catalisadas por enzimas, por sua vez, também não alteram o ΔG de uma reação. E por último, processos termodinamicamente desfavoráveis eles podem acontecer no contexto celular desde que sejam acoplados a reações termodinamicamente favoráveis. Tá? Então, com isso eu encerro essa aula síncrona de hoje. Eu sempre gosto de deixar uma bibliografia suplementar. Mais uma vez, o livro de Bioquímica Básica do Stryer, que está disponível no NCBI, como eu mostrei para vocês anteriormente, e alguns sites na internet que também são bastante interessantes e sugiro a consulta.